paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É o tempo que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar início a mais um livro. Na nossa leitura sequencial, estamos iniciando hoje o segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, nós vamos dar início à leitura. No final do primeiro livro de Samuel, ficou registrada a morte de Saul. Então, nós vamos prosseguir a leitura, segundo livro de Samuel, o capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Siclag, sucedeu o 3º dia que eis que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do exército de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te, dize-me." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor." Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: "De onde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um homem estrangeiro amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do reto: "Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, não o publiques nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes,
o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, encerramos aqui a leitura do primeiro capítulo de 2 Samuel, com Davi e todo o povo ali que com ele estava, lamentando a morte do ungido do Senhor. Vamos ler 2º capítulo do 2º livro de Samuel. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aquinoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os mancebos e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pela ilharga e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar
Eucate e Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão dos mancebos e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim. Por que hei eu de ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, e chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeon. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e vieram a Manaém. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém, e Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. Amém? Cerramos assim a leitura do 2º capítulo do 2º livro de Samuel. Nós iniciamos essa leitura hoje desse livro e vamos prosseguir. O Senhor tem uma bênção para nós na leitura da sua palavra. Próximo episódio nós seguimos então no capítulo 3 do 2º livro de Samuel. A paz do Senhor Jesus a todos.